Oi pessoal, voltando com a série de entrevistas, hoje a gente está aqui com o Rodrigo, que ele é guru da escola Kali Amok, da modalidade de arte marcial Kali, de origem filipina. Rodrigo, fala um pouco de você, como é que você entrou no meio das artes marciais e até em que momento você chegou no Kali e desenvolveu no nível de se tornar um multiplicador dessa arte marcial. Legal, bacana. Primeiro, obrigado aí pelo convite. Prazer. Obrigado, é uma honra para mim estar aqui com vocês. Falar um pouco, né? Eu faço artes marciais desde os 8 anos de idade, desde 1988, né? Já denunciando a idade aí, 40 anos. Então, comecei pelo Kung Fu, porque eu era fã do Bruce Lee, né? Todo mundo daquela época era fã do Bruce Lee. É verdade. Eu sempre brinco que eu falo que se a academia de capoeira não tivesse um pôster do Bruce Lee, da Operação Dragão, não era uma boa academia de capoeira. Né? Então toda academia, independente da modalidade, sempre tinha um pôster do Bruce Lee. Eu acho que ele virou um ícone gigantesco até hoje das artes marciais. Sem dúvida. E eu comecei a fazer Kung Fu por causa dele, né? Em 1989 eu ganhei uma bolsa de estudos no Núcleo de Cultura Inglesa, comecei a estudar inglês, e na época tinha uma revista, que até hoje existe, uma revista americana chamada Black Belt, e que fala sobre artes marciais, uma revista bastante famosa até hoje, e tinha a capa do Bruce Lee, e eu surrupiei essa revista porque eu queria ler, eu queria saber mais, né? Contava um pouco da história do Bruce Lee. E quando eu comecei a ler, comecei a entender o que estava dizendo ali, eu percebi que não tinha nada a ver com aquele Kung Fu que eu fazia, aquele Kung Fu que tinha no Brasil. Era o Wing Chun, era a arte marcial que o Bruce Lee criou, o Jeet Kune Do. E nessa matéria falava sobre uma arte marcial filipina chamada Kali. Falava sobre um cara chamado Dan Inosanto, que foi aluno, que foi professor do Bruce Lee em um determinado momento, que ajudou ele num processo de criar o Jeet Kune Do, né? E tinha uma matéria especial falando sobre essa arte marcial filipina, que lutava com facas, com bastão, parte desarmada. Eu achei bastante legal, mas na época não tinha ninguém que ensinasse Kali no Brasil, né? E eu não tinha possibilidade de estudar lá fora. Então eu esperei, participei de outras artes marciais, eu também sou faixa preta de Aikido, sou faixa preta de Kung Fu, cheguei a me graduar em Kung Fu. E fui treinando outras coisas enquanto isso. Em 2001, meu amigo Ricardo Tavares chegou pra mim, era um amigo de treinamento, um amigo de infância, e falou assim: olha, cara, tem um cara dando Kali Silat nos Estados Unidos, no Rio de Janeiro. E tava dando aula pro exército lá e fazendo um trabalho paralelo aí com defesa pessoal com combate, e que é uma criação dele. E eu falei, pô, é interessante pra caramba, vamos ver aí de treinar isso, como que a gente pode estar treinando isso. E organizaram um seminário aqui em São Paulo, na Academia Judô Messias, e até no primeiro seminário eu não consegui ir, no segundo eu fui, isso em 2002 já. E nesse seminário eu vi um pouco sobre o combate, vi um pouco do que era a filosofia de defesa pessoal do Paulo Albuquerque. E quando ele apresentou o Kali Silat, para mim foi amor à primeira vista, foi aquilo que eu estava procurando, era uma coisa bastante bacana, solucionava vários problemas que eu tinha com artes marciais. O Kali não tem regras, é uma luta de jogo sujo, é uma luta milenar, assim como o Karatê, como o Kung Fu, e é uma luta muito estruturada, e tinha toda uma questão de ensino dentro das forças militares e forças especiais pelo mundo. Então tudo aquilo que a gente via de faca, inclusive em filmes, né, como Identidade Bourne, como Busca Implacável, Protetor, que hoje você vê, então tudo aquilo que você via em filmes, Troia 300, tinha Kali naquelas técnicas, naquela coreografia que era ensinado nesses filmes. Caçado, Tommy Lee Jones, Benício Del Toro, que tem uma parte toda de treinamento militar com facas, é totalmente Kali. E eu achei muito bacana, eu achava muito legal aquilo tudo, e comecei a me inserir realmente dentro do Kali, treinando pesado com o Paulo, aqui em São Paulo, lá no Rio de Janeiro. E foi crescendo, eu fui treinando com outros mestres, participando de outros seminários,
nacionais, internacionais. Me desliguei da equipe do Paulo em 2018 e criei a minha equipe aqui em São Paulo, que é uma equipe híbrida, é uma equipe brasileira, uma identidade brasileira, mas com toda a filosofia, com toda a tradição das artes marciais filipinas. Bacana. Então são fragmentos de outras escolas para juntar a nossa escola aqui em São Paulo. Legal, Rodrigo. O meu conhecimento sobre artes marciais ele é bastante genérico e superficial, ou seja, eu conheço algumas de forma superficial. Então, eu até procurei me inteirar um pouco mais. Entendo que o Kali ele é uma arte marcial que envolve primariamente a utilização de armas, como bastões, facas, espadas, secundariamente armas improvisadas, como um livro, uma gaveta, uma moeda, um lápis. Isso. E, enfim, também sem o uso de armas, golpes manuais mesmo. O interessante é que essa é uma modalidade, como você falou, que ele tem um ar de violência, mas ela é muito direcionada para a defesa pessoal. Isso. E imagino que dessa forma, essa arte marcial entrando no Brasil, provavelmente, eu não sei em que período, em que momento que está, se está ainda naquele desenvolvimento, acredito que sim, deve ser alguma coisa relativamente nova, mas é muito voltado para o público que busca aí a questão da defesa pessoal. Eu entendo também que Kali não é um nome que se popularizou em função da dimensão que a luta teve fora das Filipinas, mas principalmente Estados Unidos e Europa. Nas Filipinas eles chamam de eskrima, que seria um conjunto de artes marciais, ou o próprio Kali é a eskrima lá? O próprio Kali, na verdade você tem 3 nomes, né? Você tem Kali, que é um nome mais ocidentalizado, partiu de um movimento chamado Movimento Fundamentalista nos Estados Unidos, da colônia filipina nos Estados Unidos, que eles quiseram trazer um nome que fosse mais oriundo das origens tribais filipinas, tá? Então é a união de 2 palavras, Kamot e Lihok. Então Kali vem de Kamot e Lihok, que significa movimento do corpo, ou mover o corpo com violência. Perfeito. Então são 2 palavras que juntas aí eles tiram das 2 letras aqui que estão dentro do triângulo, que significa Kali, né? Eskrima, geralmente quando você fala eskrima nas Filipinas, as pessoas ligam a algo que o bisavô usou na Segunda Guerra, algo mais oriundo mesmo, que tem uma nomenclatura espanhola, mas que é uma coisa bastante antiga, bastante nacional de algumas ilhas ali nas Filipinas, Cebu, Manila, Negros, então são ilhas mais tradicionais do Kali, da cultura de Kali. E arnis, ou arnis de mano, é uma coisa mais esportiva. Você tem como esporte nas Olimpíadas Asiáticas, você tem como esporte nas escolas, então é uma coisa um pouco mais esportiva, tem uma característica um pouco mais esportiva, embora não perca a identidade marcial e de defesa como o Kali e a eskrima também. Assim como na Tailândia, as artes marciais nas Filipinas, elas são uma questão cultural, um assunto bastante disseminado, ou é alguma coisa que é feito por uma parte da população, ou na área esportiva, com categorias juvenis? Como é que é? É semelhante a questão na Tailândia, não? Não é. A Tailândia você sai numa praça assim, em Bangkok, você vai ver as crianças trocando canelada, você vai ver o pessoal praticando Muay Thai nas praças, nas ruas. O Kali, ele é mais restrito. Ele está mais dentro de algumas famílias. Perfeito. E de algumas comunidades, né? Então o Kali é uma coisa bem mais restrita. O arnis e o arnis de mano, em algum momento, um filipino ele tem contato com o arnis de mano, seja na escola, seja num evento, ele vai ver aquilo. A eskrima e o Kali já é bem mais restritivo. E até são poucas pessoas que conhecem. Quando você fala nas ruas, seja numa feira em Cebu, seja nas ruas em Manila, não é uma coisa que as pessoas logo identificam. Eles sabem o que é, eles sabem de onde veio, mas até para procurar um mestre em Manila, você tem que saber, você tem que conhecer a comunidade, as pessoas. Porque você não vai chegando em qualquer lugar perguntando que vai ter, porque onde é uma tem questão, uma academia de Kali. dá para dizer que é uma coisa que então que ele é, vamos supor, de descendência familiar.
muito, com castas, muito, né? Muito. E muito restrita, né? Você vê a história do Antônio Tatang Ilustríssimo, que começou a dar aula só quando ele tinha 72 anos. Então, com 72 anos é que ele foi aceitar o primeiro discípulo fora da família, que foi o Tony Diego. Então, você vê que é uma coisa muito restrita, muito fechada. A gente passou por algumas favelas, alguns guetos nas Filipinas, e era engraçado porque a gente falava, até brincava, eu e meu aluno, falando assim, olha, deve ter um mestre aqui nessa quebrada, aqui nesse buraco. Qualquer lugar. E aí a gente ia falar com outros mestres no evento, e eles falaram, realmente, tinha um cara lá que mora lá e tal. Eu falei, cara, olha que coisa louca, né? Uhum. Então, onde você menos espera é que tem os mestres, que tem os professores. Então, ainda é muito restritivo. Mesmo as pessoas que dão aula em academias, não é uma coisa tão aberta, não é uma coisa tão fácil de você achar quando você está lá. Voltando um pouco, você falou, qual que foi a época mais ou menos que o Kali entrou no Brasil? O Kali foi em 85. Tá. Em 85. Então, assim, muitas pessoas que estão vendo essa nossa conversa podem nunca ter ouvido falar dessa luta. Até pela data, você não é recente no Brasil, mas ela sempre teve uma amplitude muito pequena. Então, muitas pessoas não sabem nem do que se trata. Agora, quem nunca viu aí o filme lá do Jason Bourne e fica encantado com o sistema de luta que eles usam? É disso que a gente está falando hoje aqui. Tá? Uma arte marcial oriunda das Filipinas, que é milenar, assim como tantas outras de origem japonesa e chinesa, porém ainda em fase, né, por um longo período, a passos lentos, mas em fase de desenvolvimento no Brasil. Rodrigo, hoje você falou, você não tem uma academia formalizada. Em geral, você dá as aulas para os seus alunos na sua casa ou em áreas públicas abertas, né? Sim. Como é que funciona? A gente já deu aula em academia em vários períodos. No início, quando eu comecei a dar aula, 2005, 2007, a gente dava aula em academia. E a gente acha legal, acho que é importante ter um lugar, ter academia, acho que é bastante bacana, mas mais ou menos ali por volta de 2009, eu mudei para o centro de São Paulo, ali para a região de Higienópolis, e a gente dava aula em escola de cinema, dava aula em academia ainda, e eu precisava de mais liberdade para marcar com o meu aluno, é tal lugar, é assim, assim, assado, eu morava no apartamento. Independência, né, do ambiente. Exatamente, independência do ambiente, não ter contaminação do ambiente mesmo. E eu comecei a marcar em praças e lugares públicos ali em Gianópolis mesmo, que é um bairro bastante seguro, não tinha nenhum problema, e o pessoal no começo até ficava meio assustado, ficava olhando, pode até ser em lugar treta, porque vocês não estão dando paulada no outro, quem que vai chegar a querer fazer mal, né, velho? O pessoal chegava ali, olhava e falava, nossa, o que é isso, né? Bastante colônia judaica ali em Gianópolis, falava, Krav Maga, o que é e tal, e aí a gente explicava. Hoje, depois de 11 anos que a gente está dando aula lá, o pessoal, é o pessoal da faca, é o pessoal das Filipinas e tal. Então o pessoal já tem uma outra forma de encarar ali, a gente tá ali. E a gente conhece todo mundo também, nunca teve nenhum problema em dar aula nesses lugares, ali no Parque Buenos Aires. A gente já dá aula há 11 anos, ali atrás do Cemitério da Consolação, ali na Praça Vitor Delmásio, também há 11 anos. Então, assim, o pessoal vai se acostumando com isso. E na minha casa, por incrível que pareça, em Quitaúna, é perto ali do quartel, do batalhão, o pessoal ainda olha e fala, nossa, quem são esses loucos? Quem são esses? O que eles fazem ali? Né? Muita gente, às vezes, que está assistindo a gente já pode ter visto dois loucos trocando um paulado ou facada. Sim. O Rodrigo aí, provavelmente. Acho que lecionando algum aluno. Todos os parques de São Paulo a gente já deu aula, Parque do Povo, Água Branca, todos os parques de Vila Lobos. Então, assim, todos os parques de São Paulo, até o pessoal ficava meio, nossa, mas você dá aula ali em Gianópolis, dá aula ali no Parque do Povo, dá aula ali... Dou aula onde tiver que dar aula, a gente vai eu acho assim, tirando a intempérie da chuva, porra, que ambiente melhor você vai ter para fazer uma prática dessa? Sim, eu sempre falo que não existe melhor vitrine do que uma aula ao ar livre, de manhã ou à noite. Eu acho que é a melhor coisa que você pode estar se proporcionando. Você respirando aquele ar
aberto ali, não de um lugar fechado, que vai estar, né, Sim. todo mundo quente, aquele bafo. E o Kali, mesmo em outros lugares, como é uma coisa bem underground mesmo, bem hardcore, É da rua. choveu, cara, vai na treinar, chuva cara, também. você vai treinar, você não vai escolher uma situação real, hoje tá chovendo, eu não posso ser assaltado, eu não posso ser atacado, não tem posso toda ser razão, agredido. Você tem que aprender a bater e apanhar molhado também. Né? Exatamente, as agressões elas vão acontecer nos piores momentos, nunca é num momento, num dia que você acorda, bom dia, sol, é hoje que eu vou lutar e tal, não. É um dia que você brigou com a namorada, você perdeu o emprego, vários fatores, tá chovendo fatores. E é aquele dia que o cara vai chegar e falar, aí, passa o celular, passa a carteira, e aí, cara, não gostei de você, não fui com a sua cara, já chega empurrando, então vai ser naquele dia que você tá com a energia baixa, que você tá com a energia em low down mesmo para poder acontecer uma situação drástica. É verdade, concordo. E o Kali, ele requer alguma indumentária básica, sem contar a parte das armas, né? Que tem as armas réplicas, né, para treino, mas alguma indumentária, é usado calçado, é pé no chão? Não, roupa do dia a dia, geralmente como a gente faz em lugares públicos, ou mesmo que seja na minha casa, a gente tá sempre calçado, né, porque realmente, a nossa escola tem uma proposta mais pro-street, mais voltada para a situação de rua, situação real, então a gente procura simular a indumentária do seu dia a dia. Perfeito. Então se você vai com bota militar, se você vai de coturno... porque assim, se a situação vai acontecer com você em um momento, vai ser da forma como você costuma se tratar. Exatamente. Perfeito, Então não tem... A gente tem as camisetas, né, que são o nosso uniforme. Sim, aí para dar unicidade. Exatamente, para a gente ter aquele sentido de união, mas nada mais é requerido. Da roupa do seu dia a dia você pode começar a treinar em qualquer lugar. Tá. E aí, então, a gente tem lá a utilização de armas informais e a utilização do corpo. Assim como em outras artes marciais, vocês utilizam membros inferiores e superiores? Por exemplo, tem chute também no Kali? Tem chute, tem soco, é a parte que é chamada Pangamut ou Panantucan. Né? Panantucan se refere à parte dos membros superiores, Pananjakman é a parte dos membros inferiores. Então você tem chutes, não tem chutes altos, como você tem em muitas artes marciais, que você tem chutes giratórios, chutes voadores, chutes projetados, são chutes baixos, visando articulações, genital. Perfeito. Então são chutes para isso. E os socos são todos traumatizantes, são todos socos em regiões específicas. Você tem muita influência do boxe nas artes marciais filipinas, tanto que quando as pessoas olham no primeiro momento, elas pensam que é boxe filipino, né? Associam isso, né? O Panantucan, o Pangamut, a boxe filipino. Então, por quê? Porque lembra muito boxe, só que a posição da mão é diferente, você não vai virar o punho, né? Por quê? Porque na rua, se você bate essa região aqui, você tem até uma lesão comum, né, dos fisioterapeutas, é lesão boxer, por causa disso. Você vai ter uma lesão aqui, uma fratura, alguma coisa. Quantas vezes você não viu uma pessoa que ganhou a luta na rua, mas ela tá com a mão enfaixada no outro dia? Por quê? Porque bateu errado. No Kali a gente bate dessa maneira, com a mão na vertical. Por quê? Porque você tem mais divisão de impacto e menos sentido de impacto no punho. Entendi. Então a gente soca dessa maneira, soca para socar sem luva. E a luta nunca é linear. Muita gente às vezes coloca em debate, né? O que é melhor, o boxe ou o karatê? O boxe ou o Krav Maga? O karatê ou o Krav Maga? Não, a luta no Kali não é linear. Se eu comecei uma luta de mãos nuas, não significa que eu não vou levar a luta pro chão, não significa que eu vou usar uma faca, não significa que eu não vou usar uma arma. Vale tudo, qualquer arma, qualquer cotovelo, os olhos. Exatamente, tem cotovelada, tem joelhada, tem mordida, tem parte de chão, a gente chama de kinomutai. Agora. Exatamente, então vale tudo mesmo. A gente costuma dizer que no Kali existem 3 regras. A primeira, não existem regras. A segunda, jogue sujo. E a terceira, lembre-se das 2 primeiras. Acabou. Não desce no play se você não sabe brincar a quarta. Exatamente. Então é uma luta que pode tudo. Muitos movimentos a gente começa com a parte desarmada, porque é natural, né? Você vai começar uma luta com a parte desarmada já para poder pegar a faca e partir para uma luta de faca. Né? Então é muito rápido, é uma luta de speed combat, é bem velocidade, é bem explosão e bem determinante. Você quer acabar a luta ali em 5 segundos. 5 segundos, porque depois de 5 segundos começa a ficar estranho. Pode vir polícia, pode vir um amigo da pessoa que você está em confronto, né? Pode vir pessoas de fora e se envolver no confronto. Então você quer acabar o mais rápido possível. Então 5 segundos é sempre um timing
é bom, determinante para você não aumentar a proporção daquele embate. Bom, agora vocês devem estar se perguntando por que a gente está falando sobre artes marciais hoje. Qual que é a relação do Rodrigo com o nosso meio de trabalho? Ou seja, qual é a relação do trabalho dele com o nosso? Originalmente, o Kali ele é uma luta utilizada nas forças militares nas Filipinas. Veio, né, para o meio civil deles lá também, de uma forma um pouco mais velada. Entrou no Brasil de uma forma civil e o Rodrigo teve a oportunidade de levar isso para dentro das Forças Armadas, tanto Forças Armadas quanto forças policiais. Rodrigo, conta pra gente como é que surgiu a primeira oportunidade de você levar isso para dentro. É uma coisa que você correu atrás ou que alguém indicou e você foi solicitado a levar esse seu conhecimento, a apresentar o que era, e essa apresentação levou a oportunidades interessantes. E aí de que forma que isso se desenvolveu aí e criou aí, vamos dizer, uma carteira de clientes aí dentro desse meio? Legal. O Kali, ele é uma luta de guerrilha, né? Ele é uma luta preparada para guerrilha, tem uma evolução da parte de armas brancas para a parte de armas de fogo. Então existe uma evolução que foi por causa do exército. Nas Filipinas começou por causa dos Recons, que são os fuzileiros navais filipinos, né? São as forças especiais dentro do exército filipino. E depois nos Estados Unidos, onde o Kali ele foi inserido desde os SEALs até os Rangers, até os Delta Force. Quem assiste filmes viu Identidade Bourne, é aquilo mesmo, viu Caçado, do Tommy Lee Jones e Benício Del Toro, é aquilo mesmo, é ensinado dentro das forças especiais, dentro de forças divisionais do exército. E claro que no Brasil não poderia ser diferente, né? Quem teve contato, quem viu o que é feito nessas forças especiais, na Alemanha, então viu que realmente é uma coisa crescente e necessária. E no Brasil, infelizmente ou felizmente, né, a coisa realmente só se preocupa com esse tipo de treinamento mais especializado quando acontece algum problema grave, né? Desde de roubo de equipamentos até realmente ver uma situação onde um soldado, onde o operativo ele vai passar por um perrengue, ou é levado a óbito, ou infelizmente ele tem que entrar no combate corpo a corpo. Deixa eu fazer uma colocação, desculpa até cortar teu raciocínio. Você acha que assim, porque assim, do jeito que você colocou, a dimensão que isso tem dentro das Forças Armadas Americanas e de outros países, ele é muito grande em relação a qualquer tipo de inserção que a gente tem no mercado nacional. Imagino que isso sem dúvida se dê em função das artes marciais nacionais. Artes marciais nacionais, não vamos generalizar, mas jiu-jitsu e capoeira. Você acha que essas duas artes elas ocupam um espaço muito grande que faz um pouco de sombra e ainda não deu a dimensão que o Kali merece ou que realmente ele representa? Eu acho que o lobbying, né? Acho que o grande problema, acho que em todos os países é o lobbying. Tá. É o lobbying. Se eu sou amigo, eu faço, sei lá, qualquer arte marcial e eu sou amigo de uma pessoa influente dentro de uma força militar ou policial, é óbvio que eu consigo convencer o meu amigo a ter um contato maior ali dentro e inserir essa arte marcial ou essa defesa dentro do exército ou dentro da polícia. É muito mais fácil pelo lobbying. Então a gente ainda tem muito lobbying. Entendi. Eu vou citar um exemplo, não desmerecendo, porque eu já treinei jiu-jitsu, já treinei wrestling, submission. Então assim, não desmerecendo a arte, porque eu sou apaixonado por essas artes também. Mas você treinar, por exemplo, jiu-jitsu dentro da rota, onde é dado o jiu-jitsu hoje. Um policial militar vai levar uma pessoa para o chão, vai esgrimir no chão. Teria que ser uma luta mais agressiva. O chão, o chão é duro, quer dizer, ele vai estar expondo o fardamento ao chão, vai estar expondo a imagem da corporação a uma situação de chão. E não é o propício, né? E muito da defesa pessoal também é falha, né? No Kali, a gente tem todo um respeito pelas lâminas. A gente tem todo um conhecimento específico pelas lâminas. E a gente sabe o quanto é difícil um desarme ou uma defesa desarmado
contra uma pessoa que está com faca, independente da situação ou da condição daquela pessoa. Ela pode ser um leigo, ela pode estar sobre o uso de entorpecentes ou o uso de bebidas alcoólicas, e se torna um oponente formidável, né? A faca, ela foi a primeira ferramenta inteligente criada pelo homem e é usada até hoje em todas as forças armadas e forças especiais da Terra. Por quê? Tendo míssel, metralhadora que o tiro faz curva, né? Tendo drones. Por que a faca ainda é uma ferramenta indispensável? Porque ela é insubstituível, ela não acaba a munição, ela como ferramenta ela é imbatível. Mesmo ela que não tiver afiada, ela fura, ela vai espeta, furar, né? ela é usada como baioneta. Então a faca é a ferramenta mais formidável do homem. Eu não consigo ver um ser humano que não carrega um canivete ou uma faca, um homem que não carrega um canivete ou uma faca. Eu mesmo, fora de situações de combate, já tive que usar a faca como ferramenta para situações drásticas, de rapel, de situações de resgate. É indispensável. Exatamente. Eu acho que se você vai escolher sempre quando eu vejo programas televisivos de sobrevivência, e aí eu vejo que a pessoa não escolhe uma faca, eu falo, meu Deus, como uma pessoa vai sobreviver? Aqui no nosso meio, o pessoal que está assistindo a gente, com certeza, acho que pelo menos 90% carrega a faca no dia a dia, isso se não tá ali do lado. Se tiver com a tua aí, ou se você gosta tem uma, já comenta, coloca a faca que você usa aí no seu dia a dia. Depois a gente manda pro Rodrigo dar uma olhada e ver o que o pessoal porta aí no dia a dia. Eu acho que assim, é bastante interessante sua colocação como o Kali, uma ferramenta de artes marciais para equipes operacionais. Não desmereça o jiu-jitsu, porque se o profissional ou o operador militar ele vai lidar com um cara que é jiu-jitsu, ele tem que saber a defesa de chão. Sim. Mas acho que para um operacional tem que ser uma arte marcial mais agressiva e rápida, com a utilização, seja lá o que for, com a faca, mas em pé, sem dúvida. O Tenente Coronel Cooper ele tem duas citações, que ele é muito famoso na parte de tiro, muito famoso na parte de militar, né? Foi comandante dos SEALs durante muito tempo. Ele tem duas frases que são muito legais. Uma que ele falava assim que os soldados dele, os operativos dele iam para a guerra, não trocavam tiro, não tomavam um tiro, mas eles morriam no mercadinho perto de casa. Por quê? Porque não estavam preparados para aquele tipo de situação. Uhum. E ele sempre fala, o cara ele tem que dominar tudo. Ele tem que dominar a luta desarmada, ele tem que dominar a luta armada de arma de fogo, luta de faca e... quando tudo mais falhar, ele tem que saber improvisar. Ele tem que dominar tudo. Você não pode ser direcionado para uma única coisa. E também você não pode ser direcionado para uma coisa que você não pode questionar. O Kali ele é muito questionador, ele é muito desafiador. Você sabe fazer isso? Então mostra para mim que você sabe fazer isso com pessoas de tamanhos diferentes, experiências diferentes, de pesos diferentes. Então mostra para mim que isso realmente é funcional. A gente só vai usar técnicas que elas são testadas, que elas são colocadas à prova com pessoas diferentes, de estágios diferentes, de tamanhos diferentes. Então isso é muito importante. Eu não vou simplesmente lutar no chão, eu não vou simplesmente lutar num combate linear, né? Se eu estou perdendo para alguém na luta de mãos nuas, eu vou puxar uma faca. Por que não? É apelativo? Tá ali, não, mas você tem a ferramenta. Eu quero sobreviver. Exato. É uma luta de sobrevivência. Vou continuar apanhando, né? Se eu tiver alguma coisa que eu possa improvisar de um bastão, eu vou improvisar com bastão. Se eu tiver uma caneta, eu vou usar uma caneta como arma. Né? Aliás, você tem classes de armas improvisadas. A caneta está para a faca, o cabo de vassoura está para o bastão, a mochila está para o escudo. Então você tem classes de armas que você vai encaixar as armas improvisadas. O martelo está para o tomahawk, machadinha tomahawk. Então você tem todas as classes de estudo dentro do Kali. É muito dinâmico. E é isso que é importante nas Forças Armadas. Eu acho que é por isso que as Forças Armadas elas acabam querendo colocar Kali em algum momento, né? Bom, pessoal, o assunto está desenrolando legal, a gente já gerou bastante conteúdo e eu ainda tenho muita curiosidade, muitas perguntas para fazer, e eu tô achando, Rodrigo, melhor a gente dar um corte agora e vamos dividir isso aí em 2 episódios para a gente seguir com um material bastante rico a respeito do teu trabalho. Excelente. Tá bom? Muito bom. Gente, obrigado para quem acompanhou até agora, aguardem aí o 2º episódio, vai ser melhor ainda. Valeu. E aí, pessoal, vocês estão curtindo a entrevista com o Rodrigo? Gostaram do assunto?
Então aproveita que o Rodrigo vai realizar um curso agora no final de fevereiro e vocês vão ter a oportunidade de ver a vinheta desse curso agora na sequência. Bom galera, só um anúncio rápido aqui. Devido à grande repercussão que teve no vídeo de Tomahawk, que a gente fez aí, caso você não tenha visto ainda, clica no card para você acompanhar. A gente resolveu organizar um curso de Tomahawk junto aqui com o guru Rodrigo Ramos. Beleza, galera? Vamos estar organizando esse curso aí de Tomahawk, focado em combate, técnicas filipinas. É uma arma que eu considero a arma suprema das armas brancas de uma mão. Combate tático, a gente vai falar sobre bastante coisa nesse curso com a presença do Merloto também. Sim, esse curso vai acontecer lá no Parque do Ibirapuera. Ponto de encontro vai ser em frente à Oca, às 10 horas da manhã, no dia 28 de fevereiro. Então, se você quiser entrar em contato, você pode estar entrando em contato através do WhatsApp. WhatsApp São Paulo 011 971 51 6784. 971 51 6784 011 São Paulo. Sim, ou então você também pode estar entrando em contato com a gente através do Instagram.